personalidade do indivíduo, enfim, isso é Social, importante, né? né? A comunicação com a sociedade. Essa comunicação, e isto se corrige com fonoterapia. E é eu diria assim, eu estou olhando de fora, é uma das patologias mais fáceis que a Sílvia e os fonoaudiólogos podem tratar. Então, Não a gente é difícil. começa com a fonoterapia, a gente começa procurando fonoaudiólogo, e aí tu vê até com esse onde... diagnóstico, né? Com esse diagnóstico digamos, de muda de vocal incompleta. Aí tu vê até onde a fonoaudiologia vai para daí encaminhar para uma cirurgia. Inicialmente, vale lembrar que a gente deve fazer uma investigação, sempre descartar a causa orgânica antes, porque ele pode ter alguma alteração estrutural. Eu vou te dar uma cortadinha, nós vamos fazer uma pausa rápida, mas nós vamos voltar contigo de novo, que vamos falar sobre o tratamento para isso, quer dizer, quando é que começa com o fonoaudiólogo e quando vai para a cirurgia, que o Nédio tem, inclusive, gravação de cirurgia, que eu achei fantástico para mudança de voz. Em seguidinha nós retornamos. Você sonha com agilidade ao dirigir, com incrível design aerodinâmico, segurança e precisão nas curvas e a potência que você sempre quis. Poucas coisas na vida falam mais sobre você do que o carro que você dirige. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Existem 2 tipos de residências, as que têm cupins e as que terão cupins. Toda madeira pode ser tratada e toda infestação deve ser controlada. Portanto, proteja seu patrimônio, faça um controle com até 10 anos de garantia, sem cheiro, sem sujeira e com total segurança para sua família. Ligue agora, 3026 5060. Zap Cupim, a solução definitiva contra os cupins. Pra mim, economizar é comprar bem quentinho. Oba! Bem felpuda. Bem moderna. Bem docinha. Pra mim, economizar é comprar bem saboroso. Bem confortável. Bem fofinha. Bem madura. Economizar é comprar bem, pô. Você que está nos assistindo e quem abriu agora o programa, estava ali clicando no controlezinho, nós estamos com o Dr. Nédio, a doutora Sílvia, falando sobre voz. E infelizmente eu dei uma cortada na doutora Sílvia, que estava falando justamente a respeito de tratamento, né? Que a gente pode mudar a voz. Eu tinha até citado que eu convivia com o pessoal que fazia canto, e uma das indicações, eu me lembro na época, de 1 ou 2 pessoas de terem ido procurar uma professora de canto, era justamente para aprender a impostar direito a voz, que eram pessoas que tinham calo na corda vocal. Isso procede, Silvia? Procede. Na verdade, tem 2 áreas que acabam transitando muito próximas, né? Os professores de canto, os técnicos em canto, a fonoaudiologia, e muito das técnicas que a gente usa, emprega na fonoaudiologia hoje para reabilitação vocal, elas até são oriundas parte, né, da área de canto, outras com um refinamento um pouco maior, técnico-científico, né, da área de fonoaudiologia propriamente dita.
E essas mudanças de voz, elas são possíveis de serem realizadas. E, claro, sempre deve-se ter o cuidado de se ter uma avaliação otorrinolaringológica para se ter uma noção da estrutura laríngea, né, e do trato vocal como um todo, para saber se não há nenhum tipo de alteração. Na verdade, a gente estava falando dessa muda vocal dos adolescentes, né, se ela permanece. Um dos cuidados que a gente tem que ter é com relação ao olhar, né, sobre a laringe e ver se não existe nenhuma alteração anatômica, né, de algum dano no crescimento. Afora essa situação, é possível se tratar, é possível se reabilitar e o tratamento fonoaudiológico é extremamente importante. Com relação a outros refinamentos, que seriam esses aprimoramentos de voz, às vezes a gente até encaminha o paciente para as aulas de canto, incentiva que ele participe de algum coral ou que ele faça alguma técnica, né, de aprimoramento com a voz cantada, porque ela pode propiciar uma manutenção da voz por muito mais tempo. A gente tem estudos que mostram que senhoras coralistas, né, do sexo feminino, de uma faixa etária mais avançada, ingressando na terceira idade, elas têm uma manutenção bem melhor da sua voz, uma qualidade vocal com uma permanência por mais tempo sem alterações muito significativas, porque elas são, na verdade, né, exercem o canto e são coralistas. Voz mais jovial. Exatamente. É como se são músculos, né, são articulações, é uma estrutura que tem um arcabouço todo, né, cartilagíneo e que, mantendo uma determinada atividade, isso também mantém a qualidade dessa estrutura toda, né? Então cantar faz bem, tem que faz tentar bem para a voz, cantar. mas cantar com técnica e cantar com, né, uma orientação e também saber que não se tem nenhum tipo de alteração estrutural que possa estar sendo agravada pela prática do canto, né? Mas é um adjuvante bastante importante, um aliado bem importante da fonoaudiologia quando se tem, né, esse tipo de indicativo. Eu acho que valeria a pena a gente mostrar a anatomia ali, né? Mostrar como é que se produz a voz, né? Isso. Enquanto a Silvia puder dar uma explicação, eu localizo como é que nós examinamos no consultório, para mostrar para o telespectador que é um exame relativamente simples, ele não é invasivo, né? Você não precisa de anestesia, nada, basta abrir a boca, porque hoje com aparelhos com diferentes angulações e graus, com vídeo, nós conseguimos então visualizar as pregas vocais, a traqueia, a laringe, faringe, enfim, em movimentos, e existem outros recursos ainda a partir de um primeiro exame que você pode utilizar, a laringostroboscopia, a fotografia ultra-rápida, a videoquimografia, que são exames mais elaborados. Mas a laringoscopia, que é o nome, digamos, desse exame em consultório, é um exame relativamente simples e de um alto poder de diagnóstico já nesse primeiro momento. Né, Silvia, tu podias então ir já explicando como é que se produz a voz? Com certeza. Bom, didaticamente a gente acaba setorizando essa produção da voz em 3 níveis, né? Tem o nível respiratório, que a gente precisa fundamentalmente de ar para a produção, né, da voz. Tem o nível glótico, ou seja, a produção do som por meio de vibrações das cordas vocais, né, das pregas vocais. E tem o sistema de amplificação. Quando a gente produz a nossa voz, ela é um som bastante rudimentar, como se fosse um som de barbeador elétrico. Né? Posso soltar o vídeo? Pode soltar o vídeo. Pode. E esse som precisa ser amplificado, e ele é amplificado nas cavidades de ressonância, né? Então a gente acaba tendo uma projeção dessa voz para o meio ambiente por meio dessa amplificação. E os problemas de voz, eles podem acontecer em qualquer um desses níveis, no nível respiratório, no glótico. Aproveitar, Silvia, nesse momento que o telespectador está assistindo, são as pregas vocais em movimento. Elas abrem para respirar e, ao se aproximarem, elas, então, provocam a fonação, né? O tom fundamental. Então, você pode ver as pregas vocais ali abrindo normalmente na respiração, se aproximando. Não é? Podia mostrar de novo o vídeo ali, se os guris repetissem ali, que a gente até escuta baixinho ali no microfone do Nédio, ó. Deixa eu tirar daqui, será que ajuda? São duas cordas, né? Gozado a quantidade de sons que isso produz, né? Olha que coisa incrível. É o branquinho ali no fundo, né? O branquinho. Aquelas mais clarinhas são as pregas vocais, exatamente. Aí está. Esse é um exame que pode se fazer no consultório. Esse é um exame consultório, é um exame muito
sem anestesia, é simples, né? E aí se constata claro nódulos... que este exame não dá para fazer em criança, mas nós examinamos também a laringe da criança, daí nós utilizamos, se faz um anestésico tópico, encosta uma gotinha de anestésico no nariz da criança, a criança daí realmente não sente, vai sentir que tem algo no nariz, ela confia, sabe que não vai doer, e nós introduzimos uma fibra flexível, que se chama fibronasoendoscópio. E passa atrás, na gargantinha, ela passa pela adenoide, descemos e vemos a prega vocal também da mesma forma. Então, é um exame que se faz na criança, no recém-nascido, na criança, em diferentes idades, no adulto, no velho, enfim, não é? É um inclusive, exame... para as questões de aprimoramento vocal, o exame com a naso, né, fibroscopia, é até mais indicado, porque como a cavidade oral fica livre no anterior, né, ao tracionamento da língua, a gente consegue ver as performances vocais para o canto, com a pessoa falando. Então, para determinadas situações, até é adequado que se tenha essa imagem também pela fibronaso flexível. Todo mundo pode aprender a cantar, Silvia? Todo mundo pode aprender a cantar. Não Algumas tem que ter um pouquinho de ouvido? Sim, eu ia dizer que algumas pessoas elas até podem apresentar alguma limitação orgânica, né, com relação a isso, mas depende muito também do ouvido, né? É uma resposta que a gente sempre ouve. A pessoa tem que ter uma habilidade também para escuta, para ela processar esse som, para ela poder chegar num tom e fazer o ajuste motor. Mas grande parte da via do aprendizado do canto é pela via auditiva, ou seja, eu preciso ir ajustando o som para motoramente eu ir fazendo um ajuste na laringe, né? Então são duas vias, né, extremamente importantes. Tem instrumentos musicais que não são instrumentos com nota pré-determinada, por exemplo, o piano é pré-determinado, né? Mas violino, sax, eu sei que tem que ser muito afinado, tem que ser uma pessoa que tem uma afinação muito boa, para poder chegar na nota certa, né? Com certeza. E o canto é a mesma coisa, né? Para a voz cantada também. E até para algumas situações de aprimoramento vocal. Às vezes a pessoa, ela idealiza uma determinada voz, um padrão vocal que ela gostaria de emitir, e ela não consegue, com os exercícios que a gente vai, né, medializando, propiciando para que ele possa desempenhar o tratamento todo, ele acaba não tendo um ouvido, às vezes, muito apurado para chegar no refinamento que ele mesmo deseja. Então, é muito importante essa questão da acuidade auditiva para o tratamento de voz. Inclusive, também é uma situação que a gente acaba investigando se o paciente ouve, se ele tem uma acuidade auditiva adequada, né? Além do exame otorrinolaringológico focado para a questão orgânica e para a investigação toda da laringe, a gente também deve estar verificando a questão de acuidade auditiva do paciente, se ele tem limiares auditivos suficientes e se ele pode estar tendo, às vezes acontece de algumas situações que o paciente ele emprega um determinado uso vocal com intensidade vocal, né, inadequada, em função de não estar ouvindo bem. Então, às vezes o problema audiológico acaba se repercutindo, né, numa qualidade vocal com um sobreesforço e com um abuso vocal. Isso é que a Silvia está dizendo é tão importante e vocês podem perceber isso de uma forma muito intensa e viva na criança que tem uma dificuldade auditiva, como elas articulam com dificuldade, não é? A criança que não é surda totalmente, mas que ouve com dificuldade, ela tem uma dificuldade em... Você percebe na fala de uma criança que essa criança ela tem um déficit auditivo. A importância de fazer exames auditivos no recém-nascido, hoje, graças a Deus, hoje se faz isso, né? Felizmente, teste da orelhinha, né? É muito importante. Bom, eu tenho uma netinha, e eu levei a netinha junto com a filha para fazer um teste com fonoaudiólogo. Devia ter o quê? 6 meses, eu acho? Um pouco menos. Exatamente. Então, eu achei muito interessante, eu fiz medicina, fiz cirurgia geral, mas faço plástica há muito tempo e a gente vai ficando fora da área doença, área saúde. Eu achei muito interessante, Nédio, aquela filmagem que tu tem da cirurgia para mudança de voz. Tem como a gente mostrar isso? Porque o rosto do paciente está tapado. Eu não sabia, na verdade, não sabia que dava para fazer isso. Não, isso é importante a gente mostrar, porque, olha, eu conheço pessoas, Nédio, que precisariam desse tipo de cirurgia e que muda realmente, como tu falaste. Muda. Eu acho que isso, assim, é importante para a vida da pessoa. Eu sei de pessoas que eu acho que seria importante para a vida da pessoa poder mudar a voz. Estas cirurgias, Ana Paula e Miguel, elas são realizadas sob anestesia local. Local assistida, com sedação, o paciente não sente absolutamente nada, realmente,
e ele precisa ser feito com anestesia local porque nós vamos monitorando a voz do paciente e ele mesmo vai dizendo se está satisfeito, se quer mudar mais um pouco, né? Porque na verdade o que nós mudamos, não atuamos na prega vocal do indivíduo. Nós fazemos uma cirurgia que modifica, digamos, o esqueleto cartilaginoso, mudamos o shape, a configuração da laringe dele, né? Deixa uma laringe mais feminina, uma laringe mais masculina, utilizando os recursos físicos da voz, né? De estiramento da prega vocal, relaxar a prega vocal, encurtar a prega vocal, enfim, existe uma série de recursos que nós utilizamos. Então, se achar interessante, a gente poderia mostrar isso aqui no intraoperatório. Eu acho até que a gente pode deixar as pessoas bem curiosas. O problema é o som aqui. Será que eles vão ouvir? Eu acho que dá sim. Eu acho que nós vamos fazer até o seguinte, ó. Você não saia daí, que logo depois do comercial você vai assistir a cirurgia, para a gente deixar as pessoas bem curiosas. E não se assuste, porque é uma cirurgia maravilhosa. Nada. Então nós vamos arrumar um microfone para logo depois do comercial você assistir a cirurgia. Você não saia daí, a gente já volta. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Huber, 590. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua